50 pênaltis de cada equipe. Então, nós tínhamos assim, nós Acabou municiamos, graças a Deus, nós municiamos todos os nossos atletas com todas as possibilidades possíveis. Olha, o Flamengo pode jogar com uma linha de 5, com a entrada de um volante dentro da linha. Saindo para jogar, ele vai passar a jogar com uma saída com 3 homens, fazendo desse jeito, espetando o Wesley pelo lado, trazendo uma possibilidade ao Everton Ribeiro, se não for o Everton, se tiver um jogador aberto, aí eles vão acumular funções. Então, nós tentamos mostrar para os jogadores tudo o que poderia acontecer dentro de uma partida. Quer jogassem determinados jogadores ou não, quer entrassem determinados jogadores ou iniciassem com aqueles que estavam possivelmente no banco. Então, a preparação que foi feita, porque nós tivemos esse período, foi tudo direcionado para aquele momento. Nós não tínhamos desconhecimento de nada que pudesse acontecer, tanto contra o Corinthians quanto contra o Flamengo. Poderíamos ser surpreendidos, poderíamos, pelos lances habituais da equipe, das equipes adversárias, por uma jogada individual, por um lance que de repente existisse um atacante vencendo um zagueiro, mas nós não seríamos surpreendidos por jogadas que provavelmente estariam sendo trabalhadas para determinadas partidas. Eu confesso que eu achei que a questão tinha mais a ver com a parte emocional. Eu acho... E aí, André, é um detalhe interessante. Momentos como esse, você tem que recolher muito mais do que proporcionar uma ativação emocional. Você não precisa ativá-los. O próprio atleta tem noção da responsabilidade, do condicionamento, daquilo que precisa, das obrigações e do que representa uma partida como essa. Se você continuar a estimulá-lo, continuar a querer colocar muita informação... Passa um pouco. Muito. Mas a contenção não é tão difícil quanto a ativação? Segurar a onda. A contenção é você tentar fazer com que as coisas sejam o mais natural possível no dia a dia. Foi isso que nós tentamos fazer. E mesmo assim, o nosso nível emocional, ele foi ao limite. Dorival, eu já vi, por exemplo, o Tinga falando que a perda do Campeonato Brasileiro ajudou o Inter a ser campeão da Libertadores no ano seguinte. Já vi vários jogadores dizerem que as derrotas criam como se fossem cicatrizes que ajudam a lidar com outros momentos decisivos e por isso o time ganha. A derrota do São Paulo na Sul-Americana do ano passado, do jeito que foi, tem alguma coisa a ver com isso? Você acha que tem alguma contribuição? Se a São Paulo tivesse sido campeão da Sul-Americana no passado, o gerenciar do grupo hoje teria que ser diferente? Eu queria que você falasse um pouco disso, baseado na sua experiência, por favor. Interessante. Eu vou falar de logística. Tá. A logística foi completamente diferente. Nada do que aconteceu ano passado foi repetido esse ano. Pelo contrário, nós tomamos todos os cuidados possíveis e imagináveis em relação a onde ficaríamos no local, quem ficaria naquele local. Nós estávamos totalmente atentos a todos os detalhes possíveis. Os jogadores só tinham contato com o elevador, quarto, restaurante à parte, restaurante separado dentro dos hotéis. Nós não tivemos contato com ninguém. Nós tínhamos um foco, um objetivo, e os próprios jogadores observaram aquilo e relataram a todos nós. A diretoria estava atenta. Não repetiu os movimentos que foram feitos no ano passado. Então, isso daí foi um passo. Ajudou nesse sentido? Totalmente. Derrotas, elas marcam muito. E essa equipe, ela sentiu como ninguém, porque pelo menos aí uns 10 a 15 jogadores ainda estavam, né, da equipe anterior. E com certeza passaram as suas experiências, a vivência, o que foram aqueles momentos. Tudo que sentiram, todo o ambiente criado, toda a ansiedade gerada por aquela partida e, de repente, não alcançando o objetivo principal. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante. Foi uma preparação? Nem sempre uma derrota é uma preparação, mas eu acho que nós tiramos muitos pontos daquele momento, que foram fundamentais e importantíssimos
esse instante. O Carlos Belmonte vai participar, Dorival, daqui a pouquinho do Bola da Vez, mas antes você acabou de dizer que super mapeou Corinthians e Flamengo, os adversários das semis e da São Paulo, era sempre uma formação inédita. Mas sem um jogador de criação no meio campo, com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Quando você viu essa escalação, qual foi a sua reação? Não, eu percebi que nós poderíamos ter um homem a mais no meio campo. Que foi o que eu falei, que o Nestor ele não se preocupasse em abrir para jogar, ao contrário, só nas jogadas desenhadas que nós tínhamos em mente, porque espetávamos, né, o Caio ficaria numa condição em que ele não daria uma marcação inicial ao Wesley. Se o Wesley quisesse marcá-lo, teria que fazer uma abordagem lá fora. Então, com isso, o Caio ficou jogando no espaço livre, talvez sem marcação, e foi o que saiu por ali. Ocasionou o nosso gol. Por quê? Porque o movimento do Nestor entrando para dentro, criando uma dificuldade, já que os volantes tinham que saírem nos nossos 2 volantes, os meios tinham que sair nos nossos 2 volantes. Eles entravam com o volante principal numa linha de 5. E Nestor era o cara que podia jogar, que podia estar livre, que com certeza não teria uma abordagem direta. Se o Wesley saísse, nós teríamos o Caio do lado contrário em projeção. Se o Wesley ficasse com atenção no Caio, o Nestor seria o homem livre, o homem de desafogo, o homem que trabalharia bolas. E isso começou a acontecer. Quando eles saltavam no Nestor, Lucas ficava livre. Quando eles marcavam Lucas, Nestor ficava livre. Quando saltavam no Alisson para marcar, Lucas e Nestor ficavam totalmente desmarcados, com uma linha muito longa para que o volante pudesse cobrir um lado ou outro. Então, nós tivemos muita posse de bola, nós tivemos muitas inversões de bola, nós tivemos infiltrações, trabalhos de infiltração, criamos boas oportunidades. A nossa marcação foi agressiva, foi uma marcação que não deu campo para o time adversário poder trabalhar. Eu acho que isso daí foram pontos importantíssimos e que fez com que o primeiro tempo fosse um primeiro tempo onde nós poderíamos ter tido até uma sorte melhor. Fazendo isso, ele estava sempre numa situação entre linhas, em que obrigaria, se quisesse... Cara, que aula, galera, que aula do Dorival. O Rato caminharia com bola até a próxima área adversária. Então, essa era a condição que nós... E quando nós vimos a escalação, nós mantivemos aquilo que tínhamos construído. Por quê? Porque foi a equipe que nós trabalhamos ao longo da semana, com aqueles 3 homens de meio, uma possibilidade da entrada do Everton, que eu achava, na primeira partida... mínima em razão de tudo que nós havíamos ouvido do São Paulo. Então, nós imaginávamos aquela formação. E, graças a Deus, acabou acontecendo dessa forma. E encontramos o gol em uma jogada. Dorival, naquele dia, só foi surpreendido com o Gabigol, no meio da entrevista coletiva dele, Dorival, abrindo a porta e mandando um beijinho, né? A gente adora um bastidor e o Carlos Belmonte vai instigá-lo. Para... entender um pouquinho, puxando para o Flamengo, quando você chega ali, né, e você tem um elenco estrelado, você falou o melhor elenco da América, e você precisa não desagradar aqueles jogadores, que tem fama de ser um grupo difícil de ser gerenciado. Ao contrário do que aconteceu no São Paulo, você tinha um grupo muito unido. O Nestor deu uma entrevista aqui para a gente, o Plihal falou que o grupo estava muito unido, que o ambiente era muito feliz. Você identifica isso rapidamente? Você já sabia disso? Quando você toma decisões para escalar o Flamengo, muitas vezes a gente vê, por exemplo, seu time dando um pouco mais de espaço pelos lados do que você gosta. E você toma essa decisão baseada, obviamente, também em coisas externas. Eu queria que você explicasse os processos, por favor, porque eles são bem diferentes, ou eu estou equivocado? São fatos interessantes. Primeiro, o São Paulo é o time mais guerreiro que eu peguei até hoje. E isso nós propusemos, eles aceitaram, entenderam, abriram mão das individualidades para que o coletivo fosse mais forte. O que você quer dizer com guerreiro? É o time de briga, é o time de luta, é o time que não se entrega, é o time que vai ao esgotamento. Aconteceu isso na maioria dos jogos. Por quê? Porque os caras vão ao esgotamento. Eles se entregam como ninguém. Nunca havia acontecido isso em equipe nenhuma. E a arquibancada sente isso, né?
Eu acredito que sim. Sente. Porque o maior resgate que nós tivemos não foi talvez a conquista da Copa do Brasil. O maior resgate foi o torcedor passar a acreditar novamente na equipe de São Paulo. O torcedor comprou a ideia. Fato esse que não acontecia. Essa talvez tenha sido a maior conquista. Por isso, quando eu falo que as pessoas às vezes não percebem, só percebem quando ganha. Se ganha é porque teve, se ganha porque é unido, se ganha porque é participativo, se ganha porque é amigo, mas esse time já havia ganho o seu torcedor muito antes. E estava perdendo e não era questionado. Por quê? Porque deixava em campo, se entregava em campo. Caramba, que entrevista do Dorival, hein, galera? Mandou a real em tudo, mandou bem pra caramba, né? O Dorival já pensa em 2024, já tem alguns nomes que o São Paulo tá analisando para 2024. Qualquer notícia a gente vem aqui para vocês aqui. Saiu um burburinho no Twitter que o São Paulo tá de olho num atacante do América, o argentino parece, e no Alan Franco, que jogou no Atlético Mineiro, né? Então o São Paulo tá olhando alguns reforços ali, né? Vai contratar o Galo Paulista já, o Michel Araújo, o empréstimo dele vai até o próximo ano, final do próximo ano, então ele fica também. E o São Paulo tá vendo, analisando aí como montar o elenco já para 2024. Mas antes disso, o São Paulo tem 35 pontos no Brasileirão, precisa de 10 pontos ainda, é muito ponto, né? Precisa de 3 vitórias e um empate aí, né? Para se manter no Campeonato Brasileiro. E é isso, cara. Cara, que entrevista da hora do Dorival, hein? Entrevista da hora. Todos os créditos aí para ESPN Brasil aí, tá, galera? Link do canal da ESPN tá na descrição. Tem corte lá também da entrevista lá no canal da ESPN. Vale a pena conferir. Mas não esquece de deixar o like e de se inscrever não para chegar para mais São Paulino. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo. Amanhã tem vídeo, galera.